Quero saudar os irmãos e irmãs na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E eu convido os irmãos e irmãs a abrirem então as suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Eu vou ler do 1º ao 3º versículo, depois nós vamos pular para o versículo de número 11 e iremos até o versículo de número 18. Diz assim então a palavra do Senhor. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos lá para o versículo de número 11. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Portanto, queridos irmãos e irmãs, as palavras que forem pronunciadas agora pelos meus lábios e o meditar no meu coração seja agradável ao Senhor, Rei meu e rocha minha. O tema para a nossa meditação dessa noite é a esperança no reino de Deus. Vou repetir: a esperança no reino de Deus. O pedagogo, professor Paulo Freire, ele faz uma diferenciação em termos desta palavra esperança. E ele diz então que esperança, no sentido do verbo esperar, não é ficar parado. Portanto, ele faz essa diferenciação da seguinte forma: ele diz assim: esperança como ação e esperança como expectativa passiva. A esperança verdadeira é ativa, derivada então do verbo esperançar, que significa agir, construir e não desistir. E esperança do verbo esperar é apenas uma espera, uma atitude passiva de desejar algo que aconteça sem nós nos envolvermos.
Portanto, queridos irmãos e irmãs, eu quero então convidar os irmãos a manterem as suas Bíblias abertas nesse texto, mas nesse momento eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias, que eu gostaria de ler com os irmãos o que Paulo diz a respeito também da esperança, registrado lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 24, quando ele fala a respeito das dificuldades, das lutas, do sofrimento e do porvir. E ele diz assim, a partir do versículo de número 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência, então, o aguardamos. E nós aguardamos, então, a vinda plena, a vinda do reino de Deus. Nós estamos aqui nessa noite buscando a presença do nosso Pai e pedindo, assim como o povo clamou na entrada de Jesus em Jerusalém, nós também estamos pedindo e clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nós estamos pedindo, Senhor, vem, nos socorre, nos salva. E até mesmo nós estamos falando, Senhor, nos leve com o Senhor. Nos tire do momento difícil, nos tire do momento aflitivo ao qual nós estamos vivendo. Portanto, há esperança no reino de Deus. Reino é um estado, é um país cujo monarca é aquele que dirige aquele povo. No reino de Deus, o próprio nome já diz, é o nosso próprio Pai que está nos céus, que reina, que é o nosso Rei. Por isso nós louvamos, por isso nós glorificamos, por isso nós meditamos e por isso nós nos entregamos na presença do Pai, para que Ele possa fazer em nós o seu querer. Portanto, quando nós abrimos esse texto, se nós retroagirmos algumas páginas, se nós formos lá em 1 Crônicas, capítulo 17, nós vamos observar ali que havia um homem. Quem era esse homem? O rei de Israel, o rei de Judá. Qual o nome dele? Davi. Davi, ele estava em sua casa. Davi estava num local plenamente confortável. Davi estava num local bem arejado, bem construído, de todas as formas, trazendo a ele satisfação, porque o local que ele estava era um local aprazível. E Davi, então, saindo de sua residência, caminhando em volta da mesma, ele olha para sua casa, ele olha o local, ele olha ali à sua volta, e ele diz, eu estou num local aprazível, bom, mas a arca do meu Senhor está em uma tenda. Então ele chama o profeta Natã e diz ali ao profeta que ele vai construir uma casa de adoração, uma casa para que o Senhor pudesse habitar, como se Deus pudesse habitar em templos construídos por mãos humanas. Mas ele tinha essa expectativa de oferecer o melhor para o Senhor. Mas nós sabemos a história, eu não vou entrar nela nesse momento. Davi não teve o privilégio de construir, mas seu filho, ao qual texto nós acabamos de ler, Salomão, esse sim construiu esse templo a fim de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Ao concluir então esta construção, ele consagra ao Senhor, e a glória do Senhor invade aquele espaço, ao ponto de as pessoas estarem cheias da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós olhamos para este espaço, quando nós olhamos para este terreno, muitos irmãos e irmãs que aqui estiveram, que já não está mais entre nós, porque o Senhor os chamou, esses irmãos também foram visionários. Eles também desejaram construir um templo para glorificar a Deus. Eles
nesse espaço, em toda a sua dificuldade financeira, em toda a sua simplicidade, eles deram os primeiros passos a fim de que o nome do Senhor fosse proclamado no dia de hoje, nesta localidade. Aqui a palavra de Deus ela é muito clara. Davi, ele olhando então para si, ele constrói. Ele vê que não era bom estar num local aprazível somente para ele, então ele constrói um templo para o Senhor. Os nossos queridos irmãos, os nossos pais, lá no passado, eles também abriram mão de muitos sonhos para que hoje nós estivéssemos residindo nesse local, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. E a glória do Senhor está também neste local. Por isso nós devemos louvar, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus com alegria de coração. Nós devemos estar aqui com esse sentimento que nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que nós pertencemos a uma família, a saber, a família de Cristo Jesus. Portanto, todos nós devemos continuar a trabalhar para que o reino de Deus continue sendo implantado nessa localidade até que o Senhor volte. Temos lutas, temos dificuldades, temos problemas, temos aflições, temos enfermidades, mas o Senhor tem nos dado a vitória. O Senhor tem estado à nossa frente. Portanto, o texto nos diz, e nós acabamos de ler, nós acabamos de orar, nós acabamos de louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e eu sinto dentro de mim uma alegria grandiosa. Quando eu olho para os irmãos aqui à frente, quando eu olho para as crianças aqui à frente, quando eu olho para os irmãos sentados nesses bancos, eu tenho a alegria de ver que há continuidade, porque o Senhor tem trabalhado em nosso meio. Portanto, a palavra é muito clara. Tendo consagrado o templo, a glória do Senhor encheu o templo. Todos ficaram cheios com esta glória. O que aconteceu? Aquelas pessoas passaram a adorar e passaram a louvar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parece que não, mas há uma pequena diferença entre os dois. Quando nós louvamos, nós estamos externando, nós estamos agindo, nós estamos elevando as nossas vozes para o Senhor, onde todas as pessoas podem ouvir aquilo que eu estou pregando e falando. E quando eu estou adorando no meu íntimo, no meu interior. Por isso aqueles irmãos e irmãs, eles estavam adorando e louvando o nome de Deus. É isto que nós devemos fazer. É isto que nós devemos buscar, porque o reino de Deus está entre nós. E hoje é uma noite muito especial. Entre todas as noites, entre todos os domingos, mas hoje para mim é um dia muito especial. Daqui a pouco nós vamos estar procedendo um ato belíssimo. Nós vamos estar batizando aqui o Bernardo. E a palavra de Deus, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 14, Marcos 10, versículo 18, também diz assim: o reino de Deus se cumpre, se faz, é das crianças. E por isso, quando nós procedermos o batismo, nós vamos ver que há continuidade na implantação do reino de Deus aqui, nesta localidade. Portanto, a glória do Senhor encheu o templo, e a glória do Senhor está entre nós. Ela está me preenchendo, e eu espero em Cristo Jesus que os irmãos e irmãs também estejam sendo preenchidos com esta glória, porque é maravilhoso nós estarmos diante do Senhor. E queridos, indo para o versículo de número 11, então nós começamos a ler e começamos a destrinchar depois da conclusão de toda esta solenidade. Nós vamos ver aqui duas partes, porque o texto foi escrito para o povo de Deus, não para aqueles que estavam fora, apesar de eles também serem atingidos, mas o povo ele é atingido diretamente pela palavra do Senhor, que nos diz assim: Salomão acabou de construir a casa do Senhor, bem como a casa do rei, e tudo quanto ele intentou fazer, prosperamente o fez, o efetuou. Quando nós trabalhamos,
Quando nós fazemos a obra para o Senhor, nós obtemos êxito. Embora as dificuldades nos rondam. Hoje, eu estava conversando na classe catecúmeno, nós ouvimos aquele texto, quando nós lemos de 1 Pedro 5,8, que o inimigo ruge como um leão, tentando destruir aqueles a quem ele pode. Quem o inimigo quer destruir? A igreja de Cristo Jesus. Quem é a igreja? Sou eu, é cada um dos irmãos e irmãs. Portanto, nós temos lutas, nós temos dificuldades. E a palavra do Senhor, então, é clara, que mesmo nas dificuldades, Salomão prosperamente o efetuou. Nós também, mesmo nas nossas dificuldades, o Senhor tem nos abençoado e nós temos obtido, então, êxito em todas as nossas lutas. Embora nós passamos por momentos que nós estamos chorando. Mas eu vejo, os irmãos veem, pela esperança que o Senhor tem e está trabalhando em nosso meio. Portanto, ele o efetuou prosperamente. E diz o texto, versículo de número 12: de noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. De novo, vou repetir para os irmãos e irmãs. Os 3 pilares que sustentam a igreja de Cristo Jesus: oração, leitura da palavra de Deus e jejum. Nós não podemos nos afastar desses pilares. Eles têm que estar continuamente em nossas vidas. E é justamente nesse momento que o Senhor aparece para Salomão e diz: ouvi a tua oração. Não só ouviu, como ele diz para Salomão: e escolhi esse lugar para a casa de oração. Para mim esse lugar é casa do sacrifício. Tanto é que ele diz para Salomão, onde o povo ainda não estava sofrendo essas consequências. E ele diz assim: se Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, olha, Salomão, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, olha, Salomão, se eu enviar as pestes entre o meu povo. Se os irmãos observarem aí esse texto, eu peço para os irmãos olharem o versículo de número 13, os irmãos vão ver que no final do versículo 13 há um ponto e vírgula. O que o Senhor está falando aqui? Há uma pausa de tempo. O Senhor coloca diante de Salomão algumas dificuldades que poderiam acontecer ali naquela localidade. E o Senhor, ele é muito claro lá no sermão das bem-aventuranças. Ele diz que a chuva, as dificuldades, as enfermidades, as lutas vêm tanto para o bom como para o mal. Vem para o justo como vem também para o injusto. Ou seja, nós como igreja não estamos isentos de sofrer dificuldades. Mas o que nós sabemos que o nosso Pai, Criador de todas as coisas, ele disse para Salomão de uma forma muito clara: ouvi a tua oração. Portanto, nós como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos estar buscando o Senhor continuamente. Nós precisamos perseverar diante do Senhor, pedindo ao Senhor, colocando as nossas dificuldades, porque o Senhor já colocou diante de Salomão, como colocou diante de nós nessa noite. Se acontecer então isto, Salomão, se eu cerrar os céus que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, porque tudo isso pode acontecer. E aí o Senhor fala: se acontecer isto, saiba, Salomão, que você tem uma condição de ser mais do que vitorioso nesse momento difícil. E o que o Senhor fala para ele: se você que se chama, você que chama pelo meu nome, quem chama o Senhor pelo nome é o seu povo, somos nós. É nós que chamamos o nosso Deus de Pai. Sou eu, é cada um de nós. Então ele fala: se o meu povo que chama pelo meu nome, que somos nós, aí ele coloca algumas condições. Primeiramente, se nós nos humilharmos em que sentido? Reconhecer que nós precisamos do Senhor. Sabermos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Então a primeira condição é: se você se humilhar,
Se você buscar o meu nome, se você orar, mais uma vez vem aqui a palavra que nós devemos orar. Se você orar, se você então me buscar. Quando Jesus esteve aqui, ele nos ensina que nós devemos orar. E ele diz de uma forma muito clara que nós devemos buscar, que nós devemos bater e que nós devemos pedir para poder encontrar. Então não há outra forma para a igreja de Cristo Jesus ser vitoriosa se não tiver uma vida de oração, se não tiver uma vida de leitura, se não tiver uma vida de jejum, uma vida de intimidade com o Senhor. Então ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Também em escola dominical nós falamos sobre isto. O homem que está falando aqui com os irmãos e irmãs, se não fosse a presença dele, esse homem era mau, muito mau. O ser humano sem Deus é mau. Mas nós, com o Senhor, somos completamente diferentes, porque nós temos um modelo a quem nós devemos imitar, a saber, Jesus Cristo. Portanto, se nós nos convertermos, se nós mudarmos esse caminho, se nós sairmos dessas veredas, diz o Senhor: eu ouvirei a sua oração. E aí eu pergunto, Denilson, não só para você, mas para toda a igreja, os irmãos têm tido a percepção de que o Senhor está ouvindo a sua oração? Porque nós temos essa percepção. É isso que o Senhor pede para nós então, que nós devemos então buscar o Senhor, que Ele vai ouvir as nossas orações. E Ele diz mais: independente do que você fez, independente dos seus pecados, eles serão perdoados. E com o perdão, a terra é sarada. Queridos, nós conhecemos a história. Nós sabemos tudo aquilo que aconteceu com o povo de Deus. Esta belíssima explanação, isso que o texto está nos colocando, esse ensinamento para nós nesta noite, que nós devemos buscar o Senhor. Nós precisamos lembrar sempre que nós temos uma luta, nós estamos em uma batalha, e essa luta não é contra a carne, essa luta não é contra o sangue, não é contra os irmãos contra as irmãs contra os irmãos, não, essa luta é contra as potestades, contra o espírito maligno. Nós precisamos nos revestir com toda a armadura de Deus. Não adianta eu ir para uma academia, não adianta eu ficar bombadão, não adianta eu ficar forte, não adianta eu tomar qualquer outra coisa, porque essa luta não se vence com força. Diga-se passagem, o profeta fala: nem por força, nem por violência, mas pela ação do meu espírito. Nós precisamos compreender essa palavra e nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Senhor para nós obtermos a vitória. E a vitória só vem em Cristo Jesus. E aí o texto continua nos dizendo, a partir do versículo de número 15, o Senhor diz: os seus pecados estão sarados, vocês estão perdoados, e os meus olhos estarão abertos e atentos, e os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Casa do Senhor. Aqui é o local onde nós temos buscado o Senhor, aqui é o local onde nós temos orado, aqui é o local onde nós estamos clamando a presença do Senhor, aqui é o local em que nós estamos pedindo em coletividade: Senhor, nos ajude a modificar a sociedade, nos ajude a modificar a cidade de Mauá, nos ajude a modificar o estado de São Paulo, nos ajude a modificar o Brasil, nos ajude a modificar o mundo. Quando nós olhamos para aqueles que nos dirigem, há esperança de melhoria? Aos nossos olhos não, mas eu tenho a esperança no Senhor,
que existe a possibilidade de alterar todas as coisas em nosso país, mas é no Senhor. E eu preciso orar e crer dessa forma, os irmãos, de igual forma, porque o Senhor fala: eu estou ouvindo a sua oração, a oração que se faz na minha casa, e esta é a casa de oração para todos os povos. Eu, em particular, fico muito feliz, porque nós temos trabalhos. Aqui, às terças-feiras, as irmãs se reúnem aqui embaixo, e estão terça após terça, semana após semana, ano após ano, orando, clamando, edificando, solidificando, então, os pilares. O pilar desta igreja é o nosso sustentáculo, e nós precisamos continuar nesse trabalho. As irmãs precisam continuar caminhando, buscando a presença do Pai, a fim de que toda a igreja seja edificada. Assim acontece às quartas-feiras, assim tem acontecido toda a última sexta-feira do mês, assim acontece aos sábados, domingos. Nós precisamos continuar crendo que para o Senhor nada é impossível. E, portanto, nós precisamos continuar, porque os olhos do Senhor estão abertos, está atento nesse lugar. E aqui, na Vila Vitória, aqui, nesse estabelecimento, o Senhor está conosco. Portanto, queridos, não tenhamos medo. As dificuldades vêm. Quando nós buscamos o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós pedimos ao Senhor, lutas surgem. Inimigos se levantam, mas eu quero dizer para todos, irmãos e irmãs, olhando na fisionomia de cada um, e não é chavão, porque é bíblico, muito mais poderoso é o nosso Deus do que aquele que está agindo contra nós. Portanto, nós precisamos buscar, nós não precisamos e não podemos ter medo, porque o Senhor, Ele diz: escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja fixo então os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o Senhor está conosco. Louvo a Deus, porque a nossa igreja, aqui, a primeira IPI de Mauá, no próximo ano, completa 64 anos de organização. E de uma forma maravilhosa, nenhum dia essa porta ficou fechada, a não ser com exceção na pandemia, que fomos obrigados a fechar essa porta. Mas quando essa porta se fechou, nós fomos aos lares, e nos lares nós buscamos a presença do Senhor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, estejamos juntos, estejamos caminhando, a fim de que todos nós possamos estar na presença do Senhor. Portanto, nós precisamos buscar a presença do Pai, porque Ele está nesta localidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quanto a ti, olha só o que o Senhor fala para Salomão: quanto a ti, se andares e fizeres tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o teu reino, confirmarei o teu trono. Se nós andarmos, se nós estivermos juntos, se nós dermos as mãos uns para com os outros, se juntos nós nos fortalecermos cada vez mais, podem ter certeza, o inimigo não tem força sobre nós, e até o Senhor voltar, essa porta vai continuar aberta. Não pode ser diferente, porque é promessa do Senhor. Eu tenho orado por esta igreja, desde a primeira vez que eu vim para cá. Já orava antes, desde a primeira vez. O nosso irmão licenciado Rafael, que em nome de Jesus permanecerá aqui no próximo ano, tem orado por essa igreja. Os presbíteros, o vice-presidente está aqui, o Marcos, os demais irmãos e irmãs que estão aqui, têm orado por essa igreja. Os diáconos e diaconisas têm orado por essa igreja. Os professores têm orado por essa igreja. Então, queridos irmãos, a resposta da oração desta igreja é vitória, e vitória em Cristo Jesus. Portanto, não vamos nos desvanecer, não vamos ficar pelo caminho, não vamos nos entristecer, embora nós nos entristeçamos, não mais do que o Senhor permite.
mas vamos buscar a presença do Pai, para com alegria nós continuarmos proclamando o nome do nosso Senhor e Salvador nesta localidade, para que, como nós lemos no início do texto, para que nós possamos estar louvando, é expressão de alegria, é dizer: o Senhor vem, o Senhor reina, o Senhor é uma glória excelsa, é expressão de alegria, e ao mesmo tempo adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor falou ali para a mulher samaritana: estou buscando, estou procurando, eu quero, eu desejo que homens e mulheres venham me adorar em espírito e em verdade, e que nós possamos ser verdadeiros diante do Senhor. E aqui vai mais uma fala para os irmãos e irmãs. Quando nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, os nossos corações, ou o nosso coração, vai sendo preenchido. E quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Quanto mais eu leio a palavra do Senhor, mais eu quero ler. Quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. A nossa igreja não tem assim uma prática de jejuar. Nós precisamos desenvolver essa disciplina. Porque quanto mais nós jejuamos e buscamos o Senhor, mais forte nós vamos nos tornando. É uma alegria incomensurável poder estar diante do Senhor. É muito bom nós sentirmos esse preenchimento, e a glória do Senhor está aqui.